Só uns instantes que a gente já vai começar aqui, através da live. Vou só guardar um pouquinho o delay aí, para que a gente possa verificar como é que está a qualidade aí, ok? Deixa eu só esperar aparecer aqui pra gente, para a gente conferir. Isso. Pessoal, uma boa noite para todos vocês. A paz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo com todos vocês. É uma alegria poder estar aqui com vocês hoje. De uma forma oficial, estamos iniciando aqui o podcast Resenha Jovem. Estamos aqui já com a nossa convidada. Peço perdão a vocês por conta dos imprevistos, de alguns problemas técnicos que a gente teve aqui. É a primeira vez, vamos relevar um pouquinho, tá? A gente vai estar sempre melhorando cada vez mais. E eu creio que na próxima edição a gente vai estar com tudo já organizado, tá? Contudo, vocês vão ter hoje a oportunidade, uma chance única de conhecer uma das pessoas mais influentes dentro do cenário cristão aqui em Franca. Ela que é apóstola, pastora, ministra do Evangelho. E eu quero já recepcionar aqui com muita alegria, que é a Vânia Arantes. Boa noite, Vânia. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Desejo a você sucesso, que você prospere muito no seu objetivo, no seu propósito. Amém. Que você cresça bastante, viu? Amém. Obrigada pelo convite, eu Amém. estou honrada por estar aqui. Amém. A gente que agradece por você ter atendido o nosso convite. Quero pedir para você aí, como a gente estava programado para fazer essa live lá no nosso canal no YouTube e a gente não ainda teve a solicitação, a permissão do YouTube, ajude aqueles que estavam já esperando a se deslocar para cá, para participar conosco, interagir, participar aqui, deixar sua mensagem para a Vânia Arantes. A gente vai estar já iniciando o bate-papo com ela aqui e vou deixar para você também o WhatsApp aqui, caso você queira estar mandando um áudio, né, uma mensagem para a Vânia Arantes ou para mim mesmo. Vou ficar feliz. Exatamente. O telefone é 991 17 0687. Você pode mandar para mim o seu áudio, a gente vai estar aqui compartilhando. E não deixe de curtir, tá? Não deixe de curtir, porque isso ajuda muita gente, e também compartilhar, ok? A gente vai estar iniciando aqui. Enquanto vocês vão chegando, eu vou primeiramente dar o início aqui ao bate-papo com a Vânia. Quando vocês começarem a mandar as mensagens aqui que já estavam chegando, eu vou estar daqui uns 10, 15 minutos, num pequeno intervalo com a Vânia, dando um alô para todos vocês, ok? Bem, Vânia, vamos lá. A gente está um pouquinho atrasado, mas eu gostaria de iniciar um pouquinho aqui, como costumo querer iniciar com todos, falando um pouquinho a respeito de quem foi a Vânia Arantes, né? Da onde você é oriunda, sua família, sua infância. E é claro que, antes que eu esqueça, me perdoe, a gente vai estar falando aqui sobre a vida da Vânia Arantes, e o podcast tem realmente essa proposta. A gente só quer realmente um bate-papo para conhecer de fato a vida da pessoa, conhecer o seu viés, conhecer a sua crença, conhecer as suas ideologias, para simplesmente você poder conhecer as diversidades que realmente existem na nossa cidade. Tá? Então, antes que você faça qualquer prejulgamento sobre mim ou sobre a Vânia, vamos simplesmente entender que a gente está aqui no âmbito do respeito, tá? Levando sempre em consideração o respeito pelas diferenças de pensamentos. Eu posso ter uma linha de raciocínio, a Vânia também pode ter a sua linha de raciocínio. A única intenção aqui é que a gente possa realmente conhecer. Simplesmente isso. E para mim, na verdade, está sendo um privilégio muito grande a parte, tá, Vânia? Tá bom, obrigada. Mas vamos lá, conta um pouquinho pra gente sobre a Vânia Arantes, sua infância, família, onde você nasceu. Somos goianos, eu sou goiana, nasci em Anápolis. Meus avós são cristãos, meus pais, então eu cresci num lar cristão. Anápolis, assim, quantos habitantes? Anápolis, uns 400 mil habitantes. Praticamente Franca. É bem forte, Anápolis. Fica entre Goiânia e Brasília. Sim, então, bem próximo. Polo bem forte mesmo, Anápolis. E uma cidade muito evangélica, muitos cristãos. Sim. Muitos cristãos. Eu cresci vendo multidões vindo a Jesus. Sou de uma igreja... Isso era o que? Uma década do quê? 30 anos, 40 anos. Anos 90, então. Muita gente. Lá no domingo, você pensa que o comércio está aberto e os ônibus circulando, muitos carros, você pensa que o comércio. Não, são os cristãos indo para suas igrejas. Uma movimentação gigante. Então Goiás, especificamente Anápolis, Goiânia, muitos cristãos. Eu cresci lá, nasci então nesse lar cristão. Meus pais, vi a minha mãe de joelho orando, vi
meu pai buscando a Deus. Então, assim, a minha infância foi bênção, porque os meus pais me levaram ao Senhor. Eles tinham, assim, eles tinham algum cargo, alguma posição? Eles simplesmente Meu pai era presbítero, nós éramos da Assembleia de Deus, pastor Clarimundo, Anápolis, porque a Assembleia de Deus tem vários, né? Sim. Vários ministérios. Sim. E lá é o Ministério de Anápolis, pastor Clarimundo, José Clarimundo César, um pastor muito amigo, uma igreja muito, muito grande mesmo. Tá lá até hoje? Tá, em torno, assim, hoje, em torno de 1.600 congregações. 1.600 congregações? Nossa. Eu cresci nesse lugar, muito, muito grande mesmo. E assim, a minha experiência com o Senhor é desde criança, desde pequena, porque foi minha mãe que colocava o disco na radiola para me ensinar a cantar. Eu cantava bem, desde pequenininha eu cantava na igreja. Então eu venho com essa escola dos meus pais, da minha mãe, Sim. dos canadeus. E eu e o meu irmão, nós temos o Ministério de Louvor e isso cresceu comigo. Pela grande influência que sua mãe exerceu na área do louvor. Quando seu pai já era mais pela questão da Bíblia, né? Sim. A sua mãe te levou mais para a área do louvor. Meu pai, ele orava muito e ele orava em línguas. E eu via a presença do Espírito Santo na vida dele. Ele teve muitos problemas, muitas situações graves, emocionais, mas vi o poder do Espírito Santo movendo na vida dele. A condição assim, de vida naquela época era uma condição que você tinha todo o suporte para continuar nesse caminho. Sim, sim. Foi o meu pai, ele teve uma condição financeira muito boa, porém ele teve uma quebra, teve um momento muito, muito difícil na vida dele. Depois ele se ergueu novamente, meus irmãos também se ergueram, são homens muito próximos, muito bem-sucedidos, mas eu vejo como criação dos meus pais, criaram 4 líderes. Eu e meus irmãos somos líderes. Eu sou única mulher de 4 irmãos, 3 homens e eu de mulher. E eu vejo a força do meu pai e da minha mãe e a oração da minha mãe, como ela foi importante na vida dos meus irmãos e na minha vida. Eu imagino. Depois que você começou a desenvolver para a área do louvor, como você teve esse interesse, essa disposição, Sim. muito pela influência da sua mãe, você chegou a ter um ministério? Como foi esse crescimento do seu para a área do louvor? Sim, o meu irmão, ele é compositor, o pastor Leandro Gonçalves, e ele depois, posteriormente, foi para a Fonte da Vida em Goiânia, com várias canções que ele compõe, e o Brasil canta, sabe? Então, ele foi para uma área profissional e com uma voz muito bonita, muito afinado, compositor, e eu junto com ele, só que eu especificamente não tenho o dom como ele tem, mas a gente cantou juntos muitos anos. Entendi. Mas eu vim depois, cresci, e o meu ministério na igreja foi louvor, ministrando louvor, preparando equipes nas igrejas. Onde eu cheguei, teve o Ministério de Louvor, porque eu venho daquele mover grandioso que aconteceu em Goiânia, da comunidade cristã. Ali nasceu Alda Célia, Ludmila Feber, Kleber Lucas, aquele mover da comunidade. Ali é uma explosão. Ali, ao único que é digno de receber. Então, eu venho desse lugar, desse louvor congregacional, dessa coisa linda de dar voz à igreja. Então, por onde eu passei, eu formava equipes de louvor para o altar, porque é muito sério estar no altar. Sem dúvida. Sabe? Você tocou uma coisa muito interessante assim, eu vou fazer uma pergunta aqui um pouquinho mais pessoal. Como você teve essa influência sobre sua mãe, eu sei que eu também fui criado no berço evangélico. Eu quero com essa influência, mas no seu caso eu sou um filho único. Então, como fui um filho, e um filho assim pela promessa, que a mãe não podia gerar, então ela sempre foi como Sara, ela sempre me queria colocar para o Senhor, preparar para o Senhor, levar para o Senhor. Né? E eu vejo que essa influência, ela faz a gente seguir por algo que a gente vê que é bom. Eu até pedi para a Paulinha aqui ver seu nome. A
achar o significado do seu nome. Você conseguiu, Paulinha? Consegui. Vamos ver o que significa Josué. Valente, guerreiro e corajoso. Ó, tá vendo? É Joshua em hebraico. Joshua, né? Por causa de Josué. Isso, por causa de Josué. E aí vai ser Josué com José. Por isso é um lutador bravo. Ó, tá vendo? Faz jus mesmo. Propósito. Faz jus. Você sabia que o profético está muito ligado ao nome? Sim, de fato. Né? De fato, então concordo. pega o que o seu nome significa e traduz isso dentro do seu propósito. Sim, sem dúvida. Pode continuar no seu Sim, pergunta. amém. Eu tô te Não, trabalhando. eu fico frustrado aqui. Mas vamos lá, como eu estava falando nessa colocação, e eu falo de mim para depois você colocar você. Depois dos meus 15, 16 anos, eu comecei a ter as minhas próprias experiências com Deus. E foram essas próprias experiências que começou de fato a eu descobrir não só o cuidado, mas aquilo que Deus queria me tornar, aquela identidade de fato com Ele, né? Sim. Claro que isso me moldou, claro que isso moldou de forma mais significativa depois do casamento, que aí Deus colocou a mulher que de fato iria selar o meu caráter. Inclusive um abraço para minha esposa. Abraço, como que ela chama? Águida. Águida? Abraço, Águida. Deus abençoe. Então assim, para você, como iniciou essas experiências? Como que você, Vânia, começou a descobrir o propósito, a identidade que Deus queria trazer para sua vida? Eu cresci na igreja. Desde 3 aninhos eu canto, porque minha mãe me ensinava. E eu cantava na igreja, pequenininha. Com 7, bem novinha ainda, talvez nem com 7 anos, bem menos. Um dia o pastor fez um apelo, quem queria entregar a vida a Jesus, eu levantei minha mão. Olha. Quer dizer, eu ia na igreja desde sempre, mas aquele apelo despertou meu coração para algo e eu entreguei minha vida a Jesus. O pastor ficou surpreso, minha mãe foi espontâneo. Quer dizer, é algo que todo filho de crente precisa ter. E eu entreguei minha vida a Jesus. E havia uma paixão, um amor no meu coração e uma consagração. Uma consagração. Eu me via única para o Senhor. Eu queria ser missionária. Eu queria ser só dele. Com 11 anos de idade, eu escrevi uma carta para o Senhor pedindo ao meu esposo. E o meu esposo, eu detalhei tudo que era para existir. Pega essa dica aí, os solteiros, hein? Pega essa dica e aí eu detalhei, e eu orava todos os dias para aquela pessoa no decorrer dos anos. E então eu cresci aquela menina que ajudava as crianças, fazia cantata de Natal para os pré-adolescentes, uma menina envolvida na casa do Senhor. Sim. E com essa carta guardada, que eu orava todos os dias por aquele pedido e aquela pessoa. Passou o tempo e eu era uma líder, eu era uma menina muito entregue, influente, e aí os pais chegavam para mim e falavam assim: você vai ser minha nora, pra quê? Eu não aceitava, eu falava: não, seu filho não é o seu filho. Né? Você falava isso. Aí eu falava, aí meu pai e minha mãe começaram a falar assim: essa menina, o que ela tem? Porque não é possível, nenhum serve. Entendeu? Mas ninguém sabia da sua carta. A minha mãe sabia, mas no fundo, assim, meu pai e minha mãe começaram a ficar preocupados, porque um chegava, queria me namorar, e eu, não é você, porque tinha um segredo na carta. Eu falei: Senhor, quando esse moço chegar pra mim, ele não vai me pedir namoro, vai me pedir casamento. Aí você pensa loucura. Onde você vai arrumar um sujeito louco e que pede você em casamento? E aí passou os anos, eu estava agora com 19 anos de idade. Mas assim, você foi específica demais ou você só... Eu fui hiper específica, você não tem noção. Inteligente, que fosse trabalhador, que fosse educado, que honrasse o pai, que honrasse a mãe. Eu fui colocando tantas características nessa carta que um dia eu rasguei ela. Falei assim: isso aqui é uma loucura minha, não tem lógica. Onde que eu estou com a
cabeça de pedir algo desse jeito, desse jeito. Como meus pais são fazendeiros, eu falava assim, não quero um homem de fazenda, eu quero um homem da cidade, quero ter um trabalho na cidade, porque eu queria ficar na cidade. Enfim, com 19 anos o telefone tocou. Uma pessoa, uma mulher que era mãe de uma amiga minha da escola, liga para mim e fala assim, Vaninha, mas tem muitos dias que eu sonho com você, com o filho da dona Sônia, o professor Rubens. Ele tinha sido secretário, vice-prefeito, uma pessoa muito conhecida, os pais dele. E aí eu falei, obrigada, eu não quero conhecer ninguém, porque eu tinha na cabeça o moço da carta. E aí ela explicou. Ela explicou, não, eu rasguei a carta, mas eu escrevi de novo. Você mantinha o propósito aí. Pedi perdão para o Senhor, escrevi de novo e orei todos os dias e continuei meu propósito. E aí ela me liga, Josué, e fala que ela sonhava comigo e com esse rapaz. Olha. E eu falava assim, desculpa, mas não me interessa. Porque era muita gente que falava, queria me apresentar fulano. Eu fui provada em querer que me apresentasse. Aos 19 anos e passado uma enormidade de candidatos. Propostas. Porque você cresce numa igreja muito grande, você é conhecido, uma família boa, que é a família dali daquela terra, né? Então, enfim, o que aconteceu? Ela ia desligar o telefone e eu falei assim, como que é o nome dele? Aí ela falou assim, Marcos. Olha. Quando falou Marcos, a carta que eu escrevi quando eu era criança, com aquela letrinha de criança, apareceu na parede na minha frente e o nome escrito Marcos em cima. A janela. Eu parei de conversar com ela, não falei nada para ela e falei assim, eu quero conhecer. Ela falou, não, ele é engenheiro civil, mora em Caldas Novas e ele vem aqui só de 2 em 2 meses. Olha. Aí eu falei, nossa, obrigado. Então, tipo assim, eu falo de um rapaz que vai vir aqui quando der certo. Ela desligou o telefone, ligou para a mãe, falou de mim e a mãe falou para o Marcos. Daqui uns 10 minutos ela me liga de novo, o senhor está marcado um chá para você encontrar com ele aqui na minha casa, sábado, 4 horas da tarde. Isso você já estava residindo aqui ou lá em Goiânia? Eu, Anápolis. Anápolis. E ele aqui? Ele em Caldas Novas. Caldas Novas. Ele já tinha formado em engenheiro civil e já estava trabalhando em Furnas, porque ele constrói usinas. Ah, sim. Aí, Morei do lado. Morei. Aí ela me liga e fala que eu iria conhecer ele agora no sábado, às 4 horas. Agora você imagina, você escreveu uma carta, ficar com, orar por essa pessoa, não aceitar N pessoas para namorar e agora você vai encontrar com essa pessoa que você viu o nome. Olha. Ali no sábado. Eu desliguei o telefone e adoeci. Nossa. Foi uma guerra, foi uma batalha tão grande na minha cabeça. Você é maluca, o que é isso? Como você escreve uma carta? Foi tantas vozes na minha cabeça que quando chegou o dia, Josué, eu estava horrível. Sabe aquele dia que você amanhã você não está bem? Sim. Eu não estava. Aí quando deu a hora de 4 horas, eu não estava pronta, eu não queria ir. O meu irmão e a minha mãe falaram assim, pelo amor de Deus, pelo menos por educação, vamos lá. Você estava até meio que desacreditada da situação. Eu fiquei muito desacreditada, foi muita pancada um negócio desse. Enfim, passa alguma coisa nessa cara, pelo amor de Deus, vamos lá. Ai, eu tô horrível. Quando vai ele, eu, meu irmão e a minha mãe comigo, e eu vou no carro atrás. E aí, quando a gente chega assim na casa, a casa é aqui, eu moro aqui e ele mora aqui. Então a gente faz isso para chegar aqui no centro. Tá. Ambos deslocam de direção diferente. Quando a gente para em frente à casa, os 2 carros param um em frente ao outro. Simultaneamente. Ele sai de lá do carro dele, eu pedi que fosse um homem educado, cavalheiro, que fosse assim, onde que tem esse homem, meu Deus? Ele sai de lá, abre a porta do carro onde eu estou e eu olho o sapato dele e vou subindo. Eu amei o sapato, porque eu penso numa pessoa chata, Vânia. Já deduziu na hora pelo sapato. Olhei o sapato, gostei, que gracinha. Olhei e disse, a boca, é a boca que eu pedi.
Ai, olha, é esse o nariz. Eu pedi. Olha que eu olhei no olho dele, o Espírito Santo falou comigo, esse é o moço da carta, eu te apresento ele. E aí eu desci do carro, aquela tristeza, aquela angústia passou, enfim. Ele nunca me pediu namoro, me pediu em casamento. Nós casamos em 55 dias. Depois do primeiro encontro. Deu 55 dias, 33 anos de casamento e tinha que ser ele para todo o propósito acontecer. Porque quando ele me encontrou, o Senhor falou com ele que eu era uma mulher que tinha um útero que geraria muitos filhos espirituais, era para ele me proteger. Forte, hein? Realmente algo muito forte. E disso que você está me contando aqui, eu falo porque tive experiência de liderança de jovens 7 anos. 7 anos como líder, eu creio que muitos aí vão estar nos acompanhando, que depois também posteriormente vai ver, leva também a pensar o seguinte, poxa, é tão difícil hoje se relacionar, é tão difícil encontrar uma pessoa especial, é tão difícil conhecer, entre aspas, a alma gêmea, né? Mas há uma grande dificuldade hoje das pessoas buscarem no relacionamento, seja com um amigo, ou seja até mesmo no relacionamento interpessoal com alguém, um propósito que ligue você à pessoa. E o que realmente une pessoas são propósitos. São propósitos de vida, tanto da pessoa quanto o seu. E esses propósitos, eles se mesclam e selam quando Deus entra na relação. Com certeza. E você falou de 8 anos de espera. Você está quanto tempo esperando aí? Tá entendendo? Ela esperou 8 anos. Mas é uma espera orando, é uma espera com propósito, é uma espera com esperança, não é? Eu não gosto da expressão, achei a tampa da minha panela, eu sou a outra parte da laranja, achei a outra metade. A outra metade, sabe por quê? Sabe o que significa um não solteiro? Inteiro, completo. A grande questão é que as pessoas esperam se completar no outro. E aí começa uma dependência doentia. Exato. E são relacionamentos doentes. Então o solteiro, ele é completo em Deus. E aí quando ele encontra o outro, vai ser um relacionamento saudável. Porque vai 2 solteiros inteiros que se encontram para viver um propósito. Que viram uma só pessoa. Exatamente, concordo. Olha, impressionante. Eu fiquei maravilhado com esse relato seu da vivência, de como você viveu o propósito. A dependência, sabe, do Senhor, Sim. De esperar nele, de confiar nele, de entregar e saber que os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos estavam no Senhor e que para tudo isso acontecer hoje, que nós vamos chegar na casa de oração, se não fosse um homem como esse, não suportaria uma mulher como eu. Sem dúvida, isso eu concordo com você. Como eu disse, a Vânia bem aqui salientou, a questão do relacionamento é algo muito importante, mas também envolve muito uma questão de fé. Exemplo do que? Ela se moveu pelo propósito, as atitudes que fez ela se mover pelo propósito, nada mais foram do que a fé. Se você não tivesse uma fé sobre isso, você não teria atitudes que fariam você mover por aquilo. Sem uma fé, nada do que a gente espera, do que a gente acredita vai acontecer. Precisa ter uma fé, e uma fé, como ela disse, alimentada em Deus, regrada por Deus, Sim. Cuidada por Deus. Então, às vezes, você que está nos acompanhando aqui, a gente vai dar até uma aula agora aqui, aproveitando a oportunidade para a gente entrar para um outro assunto aqui, que você possa pegar esse exemplo, esse testemunho que a Vânia disse, e entender que quando realmente Deus colocar a pessoa no seu caminho, você não vai precisar que pessoas confirmem. Você vai precisar recorrer às pessoas para confirmar se aquela pessoa... O Espírito Santo vai falar. Exatamente. Mas como eu tinha uma carta, eu entrava para o meu quarto, eu tinha uma vida devocional. Se apresentava. Porque a Bíblia diz o quê? Entra para o seu quarto, fecha a porta, fala comigo em secreto que eu vou te honrar em público. A grande questão é que as pessoas hoje, elas não desenvolvem um relacionamento íntimo com Deus. Concordo, plenamente. Você está falando isso, vou fazer 10 anos de casado, em janeiro. O meu relacionamento com a minha esposa, no início, foi não como o seu. Eu sempre tive o propósito de formar uma família. E eu já tinha tido relacionamentos com algumas pessoas.
mas a única pessoa que eu senti, de fato, que teria não só a condição, mas o caráter, a personalidade, a característica para ser a mulher da minha vida, foi a Ágata. Quando eu conheci ela, eu ainda sabia que eu era uma pessoa, como você falou, incompleta. Porque ainda tinha muitos aspectos que em Deus eu precisava desenvolver. E Deus estava me mostrando através dela que eu precisava desenvolver isso com ele. Sim, sim. Certo? E isso eu comecei a... Um ajuda o outro, exato, né? Caminhada, e eu consegui conquistar isso, não foi no primeiro ano. Foi no decorrer dos 9 anos de casamento. Mas você sabe, no relacionamento, os 7 primeiros anos são muito importantes. São fundamentais. São muito. São que vai condicionar para frente. Eu acredito demais, né? No ciclo de 7 em 7. Deus se move em ciclos. Sim. E estamos num momento hoje profético, né? Do Shemitah, que está terminando agora dia 26 de setembro. O tempo, o Shemitah, é dentro do calendário de Israel. E o que é liberado dentro desse tempo de descanso? Mas é outro assunto. Agora mesmo vai entrar um pouquinho isso daí. Mas vamos dar um alô aqui para quem chegou. Eu quero pedir para o Eric aqui, para o pessoal, repassando aqui o nome do pessoal lá, principalmente o Renato, para a galera que estava procurando saber onde a gente está transmitindo, para que eles possam estar acompanhando aqui, porque eu vejo que bastante das pessoas que queriam, na verdade, confirmar que está acompanhando a gente não apareceu. E eu quero essa galera aqui, porque essa galera, ela dá peso. Vou dar um abraço aqui para a Ana Taine, para o João Pedro, para a Cláudia, inclusive minha sogra. Oi, Ana Cláudia! O Johnny Rocha, da Igreja Lagoinha. A Débora, a Josimari, o João Paulo Venâncio, a Cecília, a Laís e o Whitlon. Uma boa noite para vocês aí. Boa noite. Continua curtindo aí, compartilhando, ajudando a gente, que as pessoas possam alcançar aqui. Vamos chamar esse pessoal aí. Exatamente. Inclusive o Johnny é um dos convidados junto com o pastor Alexandre para o dia 22, hein? Vou aguardar você aqui, hein, Johnny? A expectativa também está alta. Mas vamos lá, Vânia. Vamos falar um pouquinho agora sobre... A gente falou um pouquinho sobre a Vânia pessoal, a mulher, falou sobre a Vânia esposa, falou sobre a Vânia a sua infância. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Vânia no âmbito espiritual e ministerial, como Deus foi lapidando você, como Deus foi desenvolvendo você, como o chamado de Deus foi se tornando mais evidente, você foi crescendo nele, se construindo nele. Conte para nós assim, qual foi o pontapé que te fez deslocar de Anápolis para Franca? O que trouxe Vânia Arantes para Franca? Legal. Nós estávamos num momento muito precioso em Caldas Novas. E Caldas Novas é uma cidade muito boa de morar. Além das águas quentes, é uma cidade que você encontra pessoas do mundo. Sim. Sabe? É muito legal viver lá. E a gente estava crescendo na igreja, essa parte era muito importante para nós. Sim. Mas saiu uma transferência para o Marcos aqui para Franca, para poder fazer toda a reforma das usinas aqui da região, que estavam muito envelhecidas e precisava assim, de um investimento muito alto do governo. Seria obra de muitos anos, então. Aí nós viemos para cá por causa disso. Quando a gente chegou aqui, nós procuramos um lugar onde a gente identificasse e fomos para esse lugar. Assim, primeira coisa que a gente via é essa questão do louvor, da adoração, essa paixão por esse ambiente de glória. Sim. Eu fico buscando ambiente de glória, ambiente da presença. Com o passar dos anos, lá eu tenho gratidão, eu tenho gratidão por cada lugar que eu estive, por cada líder, por cada pastor. Eu entendo, agora ciclos se fecham. Sim. E fechou o nosso ciclo ali, não era aquele lugar. E como foi o pessoal dali? Foi difícil, porque a gente era líder e eles vieram uma turma atrás de nós e foram parar na nossa sala e queriam saber motivos. Falei, gente, não é motivos, não temos que falar nada, não é isso, mas eles queriam seguir com a gente. E falou, só que vocês falarem para nós vamos fazer, vocês vão fazer? Vamos, volte e fique lá, porque Deus
não falou isso para nós e nós não estamos chamando vocês, porque, sabe, configura ali, se a gente dá ouvido àquelas vozes, íamos dividir uma igreja. Aí se trazer eles não para Deus, mas para si. Ia provocar divisões. Quantas igrejas já nasceram aqui em Franca de divisão? Sim. De contendas. Sim. Sai aquela turma, sai aquela sabe, com raiva, com amargura. Com amargura. E isso não, Deus não está nisso. Não, sabe? Podem bater na casa de oração, porque batem muito na gente, batem em mim. Meu filho, ela não é fruto de divisão, não é fruto de contenda, ela nasceu no coração de Deus. Então naquele dia, quando a gente falou para eles, despedimos eles, voltem para aquele lugar e sirvam os pastores, porque o Senhor falou conosco outra coisa. Foram 5 anos de quarto. 5 anos? Sabe assim, o que é não achar um lugar para estar? Sabe o que é ir? A gente tinha saudade da igreja, tinha saudade dos encontros, porque a igreja, é muito importante você fazer parte de uma igreja. Sentir parte da família, né? E o Marcos, ele foi transferido daqui e o Senhor não deixava a família embora. Nossa. Ele ficou indo e voltando e eu comecei um programa de TV chamado Meu Lar Feliz. Lá ainda? Aqui já. Agora nós já estamos aqui. Então a gente já saiu do lugar e aí já estou falando para você de 15 anos aqui. 15 anos. 10 para 12, 15 anos. E aí a gente sai desse lugar e o Senhor não nos dá abertura para sair de Franca, sendo que ele foi transferido. Olha Deus. E o Senhor falava comigo assim claramente, não é para você ir, ele vai e volta, mas não tire os pés daqui, porque eu finquei vocês nesse lugar para ser uma árvore frondosa, e vocês serão pai de uma multidão de filhos. Olha isso. E eu não entendia, e eu fazia um programa de TV na NET local, chamado Meu Lar Feliz, fiz por 9 anos. 9 anos lá. E foi uma semente nessa cidade, foi algo assim que o meu esposo, que nós é que investimos financeiramente, ali foi porque fica alto, fica muito forte isso. Aí lá desse programa, as mulheres começaram a entrar no meu e-mail, elas começaram a entrar no Orkut, atrás falando comigo. Como meu esposo estava fora, eu não ia lidar com homens, eu comecei a lidar com as mulheres. Nasceu o Impacto Rosa, não sei se você já ouviu falar. Não, ainda não. O Impacto Rosa foi o maior movimento de mulheres de Franca. Isso através do canal? Através do canal de TV que eu fazia na NET aqui com o Ricardinho Salomão, através do grupo RS. Por conta da gama de mulheres que estavam te acompanhando, Deus te fez virar a visão justamente para aquilo. Como eu não iria receber homens, meu marido não estava aqui. Só que eu não contava isso na TV. Como que eu falo na TV que o meu marido não está em casa? Entende? Sim, então ele vinha e voltava para trabalhar. E aí começa então o Impacto Rosa. O que aconteceu? O crescimento foi tão grande e a gente alugou aquele auditório, o Senacom do Danim, aquela parte de cima. Os eventos davam 600 a mais de mulheres. Nossa! E as mulheres vinham e elas começaram a ser curadas, começaram a ser restauradas. E foi assim, alguns anos fazendo o Impacto Rosa. Trabalho específico com elas. Com mulheres. E o programa na TV, Meu Lar Feliz, eu era uma dona de casa que falava da palavra de Deus, a mulher sábia no interior da sua casa que constrói o seu lar. Chamava o Meu Lar Feliz. Você dava instrução para elas dentro do seu ambiente próprio. Para a família. E quando o Marcos podia, ele fazia comigo. E foi sempre muito, muito importante isso, uma semente na cidade. Imagina. Com as mulheres vindo e sendo restauradas, passou o tempo e eu dentro desses 5 anos que nós não encontrávamos um lugar para estar aqui, sabe? Teve um momento que eu me senti tão rejeitada nessa cidade, como se outro pastor me olhasse e falasse assim, aqui não, aqui não.
a gente respeitava. Tanto é que a gente não queria ser pastor, a gente queria só servir, só comungar, só estar junto na comunhão dos irmãos. Só realmente viver parte do corpo. Mas eu era uma ameaça, a ponto de um dia, lá naquele lugar onde eu estava ali na equipe de louvor, restaurando, reestruturando muitas coisas, o pastor chegar para mim e falar assim, dá para você fazer tudo que você faz sem você aparecer? Eu falei assim, tá difícil, não tem como eu ser invisível. Nossa. Então eu fui muito perseguida, muito rejeitada, sabe, por outros líderes aqui da cidade. E aí então eu dediquei ao programa de TV, ao programa de rádio e encontrava com as mulheres no Dani. Elas começaram a ser curadas. Sabe o que você está me lembrando? Eu acho que você vai gostar, você deve conhecer muito melhor do que eu acho. Apesar de eu ser uma pessoa que ama os livros e a história de vida dela. A Joyce Meyer. A história de vida dela. Me identifico muito. A história de vida dela é algo que eu acho que toda mulher deveria se exemplar, porque quando ela estava no ministério, ela queria pregar. Ela queria simplesmente pregar. E disseram para ela que mulher não poderia ministrar. Sim. E, consequentemente, ela teve que tomar uma decisão muito difícil de não ir contra, mas realmente sair. Quando ela saiu, hoje ela se tornou uma das mulheres que pregou em mais de 60 países. E escreveu mais de 40 livros. Pois é, e é exatamente isso. Todas as portas se fecharam para mim, inclusive de outras mulheres. Os homens, claro, mas de outras mulheres também. Mas eu não continuei dando fruto, continuei perseguindo o alvo, continuei, sabe, em tudo somos atribulados, mas não desanimados. Abatidos, mas não destruídos, nem desamparados, porque quem me chamou é maior. Sem dúvida. Quem me chamou é maior. Sabe quando você se torna o cedro do Líbano e que pode vir tormenta, pode vir tempestade e você não se abala porque você construiu a sua casa na rocha. Verdade. Acabou. E a outra coisa é a semente. Você planta, meu filho, chega a hora de você colher e ninguém impede uma colheita sua. Isso é algo evidente, porque você falou de 5 anos nesse período, de 9 anos de programa, e também com o trabalho, esqueci o nome lá, das mulheres. O Impacto Rosa. Impacto Rosa. Muitas mulheres sabem, foram alcançadas. A gente alcançou milhares de famílias aqui em Franca. Eu imagino que dentro de tudo isso que Deus estava te conduzindo, você servindo, na verdade, dessa forma, eu imagino que sobre tudo isso você dava também uma grande cobertura de oração para todas essas pessoas, porque quando a gente fala do aspecto de liderança, a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade grande que outras pessoas não sentem isso. A gente sente essa responsabilidade, o peso dessa responsabilidade. E quando a gente sente isso, a gente percebe que o nosso aspecto, como você falou lá sobre Caldas Novas, as pessoas às vezes olham para a gente ou sobre uma autoridade de Deus sobre a nossa vida e elas tendem a reconhecer isso, só que elas querem como o povo de Israel. Elas querem dar uma posição para validar a autoridade. Certo? E eu percebo que esse é um equívoco, por quê? Porque faz a pessoa se prender na minha figura e não na figura de Deus. Certo? E como você falou, uma líder, ou um líder, ele precisa entender que ele precisa transportar as pessoas para Deus pelo exemplo que ele já dá. Sim. E isso que você falou para mim, eu acho que é algo extraordinário, que vai uma opinião, simplesmente uma mera opinião. Toda igreja, ou toda pessoa que tem um ciclo, que seja uma crença qualquer, eu acho que o que mais precisa existir dentro do seu ciclo, na sua igreja, é realmente você olhar para aquele lugar sabendo que não é o seu pensamento que tem que se adequar ali, mas é você que tem que se adequar ao pensamento que já existe ali. Por exemplo, a gente está apresentando aqui um pouco hoje sobre a Vânia Arantes. Como eu vou chegar na igreja dela e querer falar para ela assim, não, Vânia, as coisas não podem ser assim. Eu não concordo dessa forma. Eu posso até discordar da forma que ela pode conduzir algo, mas eu chegar e querer mudar, não. Não tem como. Deus escolhe, escuta isso, Deus escolhe pessoas certas para fazer você ouvir. Deus direciona pessoas certas para a minha vida, para colocar ao meu lado, para que você possa talvez voltar a aprender a ouvir. Às vezes nós não conseguimos ouvir Deus
E Deus usa pessoas que às vezes não têm posição alguma, não têm título algum, simplesmente para te fazer ouvir. Dos conceitos nossos da casa de oração é que nós somos uma igreja orgânica. Nós não temos título, nós não temos cargos para ninguém. Nós queremos que cada um seja plantado na casa do Senhor e ele dê um fruto segundo a sua espécie. Aquilo que toda pessoa, todo cristão deveria aprender, assim, a gente respeita toda a igreja, tem hierarquia, porque a gente sabe que existe uma hierarquia constituída até mesmo ministerialmente, mas a gente tem que aprender a olhar os pontos de vista existentes. Mas sabe aquela coisa assim, que eu estou entendendo perfeitamente o que você está dizendo? Sim. Aquela coisa assim que é direcionada, você vai ser fulano, você vai ser isso. Exatamente. Não, eu quero saber que fruto você dá. Exatamente. Porque o pé de árvore, o pé de abacate não pode dar abacaxi. E aí você está falando, aonde eu estou plantado para dar fruto? Exatamente. Esse é o certo. Se você está plantado em Cristo, se Ele é a sua videira, naturalmente você vai dar fruto. Sim. E o que Jesus ensina para nós, como a Vânia falou aqui, e eu percebi isso no aspecto da vida dela aqui analisando, é você fazer o IT e também discipular. Sim. O problema hoje é que às vezes nós ministramos sobre a vida das pessoas, mas nós discipulamos elas. Esse é um dos pontos mais assim graves da igreja. Porque o discipular requer intimidade. O discipulado foi a única coisa que Jesus mandou a gente fazer. Ide e fazei discípulos. Mas o espírito religioso tornou as atividades, a posição e o título mais importante. Exatamente. Amado, o nosso assunto aqui vai longe. Vamos lá, 21 horas e 17 minutos, vamos interagir um pouquinho aqui. Tem o Matheus Marques, é conhecido de alguém aqui? Não sei. Não, mas vamos lá. Uma boa noite para você, Matheus, ele está interagindo bastante aqui. Oi, Matheus. Disse aqui, palavra de liderança que mulher sábia, que Deus abençoe. Amém. Quando Deus está no comando, Deus honra, que Deus continue te usando cada vez mais. Palavras para você, Vânia. Obrigada. Ele fez uma menção aqui, igual aquele louvor, fala tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel, Senhor. Isso mesmo. Ele foi fiel para a glória de Deus, igual você falou, sua casa está firmada na rocha, que é o Cristo. Deus é fiel e fiel é o Deus demais. Glória a Deus. Obrigado, Matheus. Que Deus continue abençoando a sua vida, tá? Amém. Vânia, mas vamos lá. Então, depois desse projeto com as mulheres, eu acredito que você deva ter falado assim, poxa, se eu não estou achando uma casa para mim, se eu não estou sentindo acolhida, abraçada, porque isso também é um aspecto que toda igreja deve ter. Saber realmente acolher uma pessoa, saber realmente entronizar ela. E ainda mais quando ela tem um talento, quando ela tem dons, quando ela é líder. Outros líderes têm medo, porque ele é dono daquele lugar. Por conta de uma certa competitividade que talvez ache que vai existir. Mas na verdade, nós estamos num reino só. E o reino, ele, como você falou, além dele ser orgânico, ele é vivo. E o reino de Deus, ele é tão vivo que a palavra diz que ele vive de forma dentro de mim a me estender. E ele se estende e se propaga para fora de mim. Né? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre como Deus começou a despertar você para realmente você ter toda essa visão para a casa de oração. Porque eu creio que Deus foi mostrando para você quais eram os componentes, o propósito, a linha, o viés, a direção e tudo. O Impacto Rosa se tornou um sucesso e muitas mulheres me procuraram. E eu tinha uma equipe que chamava Equipe Águia, com 70 mulheres. Olha. Cada uma de uma igreja. Eu liderava essas mulheres para que elas servissem no Impacto Rosa e a gente recebesse 600 mulheres. E eu respeitava que cada uma delas era de suas igrejas. E tinha que manter o serviço também na igreja. Claro, e elas voltavam para suas igrejas melhores, com honra, porque em nenhum momento existia no meu coração competição, muito pelo contrário, reino. Porque se eu faço uma pescaria como essa, onde que essas mulheres iriam? Eu queria que elas fossem para a igreja mais próxima, que aquela amiga que levou cristã levasse e ajudasse aquela outra a se firmar. Seja uma vizinha, né? Exato, porque eu não tinha uma igreja e nem tinha pretensão. Sim.
Mas na época do Impacto Rosa, a pancada já vinha. Ela quer roubar ovelhas das igrejas. Não, eu só estava cuidando e só estava ministrando para curar mulheres. Mulheres. Com o passar do tempo, algumas que converteram, que se entregaram de fato, me acompanhando por anos, começaram a vir mais para perto, se tornaram mais íntimas. Fizeram parte dessa equipe e elas começaram a me pedir, não, vamos se reunir pelo menos mais uma vez por mês para trazer o marido. E eu apresentava elas para pastores, apresentava elas para outros lugares. E elas falavam, não quero, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não é lá que eu quero ficar junto com você. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não tenho lugar, sabe, fazer discípulos, eu precisava de uma estrutura. Sim. Não é? E aí o tempo passou e elas começaram a chegar. Aí eu atendi o pedido de umas 6. Eu falei assim, nós vamos, um casal, uma que começou a me ouvir na rádio, ela trouxe o marido, que é a Sheila, trouxe o Samuel, e eles começaram a me acompanhar. Olha. E eles vieram então para a primeira reunião na sala da nossa casa. Então foi o primeiro culto no lar. No lar. E aí, naquela semana, aquelas 6 pessoas começou assim, vamos reunir semana que vem de novo? Então tá. Semana que vem a gente reúne de novo, nós vamos orar, nós vamos estudar a palavra, vamos ficar juntos. Aí no meio da semana começou assim, eu posso levar minha prima? Não, eu estou com uma pessoa precisando tanto de alguém. Eu falei assim, Gima, nós não combinamos, que não era pra... Mas a urgência estava gritando. E aí começou um trazer o outro, em poucas semanas nós éramos mais de 100 pessoas na garagem da nossa casa. Olha. Provocando maior tumulto na lua de presunto. E o louvor, uma caixa de som, eu no violão, um projetor na tela, a gente já preparou tudo. E aí o vizinho chama a polícia, porque o louvor mas explodia assim. E ele falou, não dá para ficar assistindo jornal e a minha novela com esse povo cantando desse jeito. Chamou a polícia. Quando chamou a polícia, eles proibiram a gente fazer o culto daquele porto na garagem. Tinha que ter toda uma legislação, tinha que ter toda uma organização. Você tem que ter um alvará, papai. Eu falei, pronto, meu esposo não vai... Enfim, aí por causa disso ele decidiu, ele aceitou nós fazermos o aluguel do primeiro prédio. Nós fomos e alugamos na inauguração, não coube as pessoas. Olha. Um lugar para 400 pessoas. Já era um público bem maior que você já tinha na sua própria... Porque essas 100 pessoas chamam outras. Sim. E aí, no primeiro culto já éramos muito. Inclusive a senhorinha que eles têm muito imóveis na cidade, alugaram para nós, ela foi na inauguração. Olha. Aí no final ela veio me cumprimentar e ela falou assim comigo, Josué, ela falou assim, eu não sei se eu estou feliz, não sei se eu estou triste. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou assim, ai, mas minha filha, vocês não vão ficar aqui não vai caber. Mas vocês são uns inquilinos tão bons que eu queria ficar nessa festa. Aí eu falei assim, meu Deus, não é possível que não vai caber aqui, pelo amor de Deus. Enfim, ali nós ficamos 1 ano e meio só mesmo, não coube. Ficou um período lá na garagem, ficou um período... Uns 3 meses, porque a gente ficou naquele... Quando a movimentação também. Aquela movimentação, não, pai. Eu tipo assim, gente, medo, não vem, queria fechar portão, no fim, não teve jeito. E aí hoje, de lá, nós saímos para esse prédio atual nosso, que é de 4.000 metros, de um quarteirão. Um quarteirão. Nossa, olha aqui. E hoje a gente administra tudo aquilo ali, esse número de pessoas, é algo muito maior. Olha, você me faz sempre ter um versículo que eu amo muito. Na verdade, foi a minha esposa que, quando eu lia muito esse versículo, ela compartilhava comigo, Deus falando muito comigo. Que é em Zacarias 6:10, que fala, não despreze os começos, porque Deus se alegra de ver a obra começar. Eu sempre dei valor nas pequenas coisas. Eu estou aqui porque eu acho tão incrível a sua iniciativa.
Sabe? E dê valor nisso. Sim. Outro pode falar assim, nossa, que ridículo. Outro pode falar assim, nossa, como que ele começa assim? Dê valor. Sim. Dê valor e o Senhor honra. É aquele momento que ele pegou 5 pães e 2 peixinhos, ninguém estava dando nada. Eu sempre dei valor nos 5 pães e 2 peixinhos. As pessoas olham para mim e me julgam, as pessoas falam assim, nossa, a igreja é rica. Meu filho, eu dou valor nos 5 pães e 2 peixinhos. Eu sei, eu olhar os 5 pães e 2 peixinhos, olhar os pequenos começos. E só continue. Amém. Continue sua jornada. Amém, amém. Vamos sim, vamos parar não, isso aqui é só o início. Mas então depois quando você foi para ali já era realmente já o centro que é hoje, né? Você fala hoje onde é a casa de oração? Depois dessa que você ficou por 1 ano e 3 meses. Aí nós viemos para essa estrutura muito maior, que era um passo gigante de fé que a gente teve que dar. Lá comporta 1.000 pessoas sentadas, de né? 400 para 1.000. E aí o nosso alvo é, por domingo, termos 4 a 5 cultos. Para comportar a gama Para de pessoas. comportar a multidão. Então, para a gente ver, eu acho assim, é isso que a gente está propondo aqui realmente no Resenha Jovem. É você fazer a sua análise, você fazer a sua avaliação, tanto sobre mim até mesmo sobre a nossa convidada. A palavra de Deus diz para a gente olhar a vida da pessoa e analisar os frutos. Só que há uma característica e há uma interpretação às vezes muito equivocada das pessoas. Elas olham para o aspecto fruto, quando se fala, Jesus fala de fruto, não está falando da questão do que eu promovo para a pessoa, mas o que de mim já está sendo promovido através de Deus, através do Espírito Santo, e que esse fruto, quando alguém vem para buscar e se alimentar, ele não só gera saciedade para a pessoa que vem se alimentar, mas gera vida, porque o primeiro é receber a vida. Exato. Então, analise, olha para você ver toda a trajetória que a Vânia contou para a gente aqui. Se ela, vou fazer uma pequena pergunta para você avaliar, se ela não fosse uma pessoa que tivesse dentro de si frutos do Espírito Santo, tanta gente viria procurar ela? Muita gente viria atrás dela para pedir uma oração, uma orientação, seja para uma área sentimental, financeira, qual for. Eu vejo que as pessoas buscavam Jesus porque buscavam por algo que necessitavam. E uma figura de um líder, às vezes, muito é assim. Nós recebemos uma autoridade na nossa vida para que essa autoridade ela seja exercida para o bem da pessoa que vem buscar a gente, não para o nosso benefício próprio. E talvez as pessoas olhem para a Vânia Arantes hoje, eu falo isso porque estou conhecendo ela hoje pessoalmente. E estou dizendo isso porque vai passar muitas pessoas aqui e a gente vai trazer todas as pessoas de todos os segmentos. Então, olhando para você, Vânia, eu posso dizer assim que há um fruto do Espírito Santo muito nítido, principalmente, não só para a área do louvor, mas principalmente para transportar pessoas para Deus, para uma busca onde a pessoa pode não só achar a identidade dela, porque ao olhar, talvez você olhar simplesmente para o culto ou para a liturgia, você pode achar que é só como as pessoas hoje apresentam as igrejas, como um mero movimento, uma mera movimentação. Só que há uma diferença de você olhar para as pessoas que estão lá e que frequentam lá e saber o que é promovido, o que é que ela sente, o que ela de fato tem, o que de fato condiciona ela. E eu queria que você respondesse isso para as pessoas. O que a casa de oração ela passa para as pessoas, qual que é o legado e o cunho de fato que você gera para a vida da pessoa, que não só faz a pessoa estar ali, mas que faz ela realmente se direcionar para Deus, para viver com Deus uma busca de um relacionamento, de uma intimidade, de uma construção realmente com Ele de fé. O nosso desejo e a nossa visão é de paternidade. Nós recebemos as pessoas no manto da paternidade. A primeira coisa que a vida no Espírito faz é quebrar o espírito religioso, dessa caricatura de Deus, aquele Deus duro, aquele Deus punitivo, aquele Deus que coloca dentro de uma caixinha. Sim, mas de chamá-lo de pai e você ser filho. Então, a primeira coisa que as pessoas
que chegam e elas são impactadas por aquele amor, por aquela recepção, é por causa do manto de paternidade. Porque nós não estamos ali para limitar as pessoas, porque um pai, ele é um lançador. Então nós somos uma plataforma de lançamento. Eu estou aqui para que você alcance o objetivo. Eu estou aqui para que você tenha toda a estrutura para você crescer, para você ser suprido, para você encontrar o seu propósito, ser lançado ao seu objetivo. Porque um pai, ele não deseja, ele tem alegria no crescimento do pai. Filhos são como flechas na mão do arqueiro. Verdade. E nós lançamos filhos. Por isso que você fala assim, foi maravilhoso encontrar com a Mari. E eu vi muito da senhora nela, de você nela, pastor, entendeu? Sim. Porque é a característica do filho. E nós não gostamos, mesmo com unção apostólica, nós não usamos o termo cobertura na casa, porque eu vivi nesse sistema de cobertura onde o apóstolo, ele é a figura maior e ninguém cresce. E ele então está ali em cima de algo, pode ser o bispo, pode ser o pastor, mas se ele tem essa envergadura de ser o guarda-chuva, o manda-chuva, e que ai de você se sair dali, ele é o dono das pessoas, ninguém é maior do que ele. Então a gente nem usa o termo cobertura, nós usamos o termo apoio, plataforma, sustentação. Nós somos chão, nós somos lançadores, nós somos pais. Pais lançam filhos. Concordo. Então, essa é a primeira característica da nossa visão. Isso é bonito de ver. E você me fez aqui deslocar também até para um outro tema. A gente está aqui nos 30 minutos finais. Inclusive vou dar um abraço para o Gustavo, que também chegou. Gustavo de quê? Gustavo Arantes. Meu filho. Sementes poderosas plantadas no caminho sempre vão frutificar no tempo de Deus. Concordo. Muito lindo. Meu filho Gustavo, a Gabriela, eles estão junto conosco no ministério, servindo. É uma paixão e assim, com aquela força de jovem, sabe? Aquela garra, né? E o Senhor falou muito claro no nosso coração quando eles vieram para o integral, porque não foi algo nosso, foi o Espírito Santo falando, e o Senhor falou assim, eles vão ser o acelerador, eles vão correr, porque eles estão na força, vocês são o apoio, vocês são o sustento, vocês são a experiência, vocês são os lançadores, e eles vão correr com velocidade. Eles vão dar os gatilhos mais rápidos. Maravilha, prazer estar conhecer vocês. Beth Alves também, ó, disse que participei várias vezes do Impacto Rosa, da minha igreja. A paz, Beth. Ela disse que cada reunião Deus trabalhava de um jeito. Dentro da paternidade, os filhos, ou seja, as ovelhas, só precisa ouvir a voz do pastor, do pastor Jesus Cristo. E outra coisa, às vezes assim, porque a visão ela é perseguida. E nossa, vocês ficam falando de paternidade, vocês querem que as pessoas te chamem de pai, chamem de mãe. Não é nada disso. Se as pessoas conviverem conosco, nós só estamos apontando para Deus como esse Pai Supremo, esse Deus grandioso. E nós ali como atravessadores, como aqueles que o Senhor já pensou. Eu não tive alguém que olhou para mim, falou, peraí, que talento que essa mulher tem, o que ela carrega, deixa eu ajudar para isso vir à tona. Eu não tive alguém que fez isso comigo. Foi o próprio Espírito Santo que foi te conduzindo aí. Para você ter noção, para acontecer o que o Senhor colocou dentro de mim, precisou nascer a casa de oração para eu ter voz. Porque não me deram um lugar para voz. E vamos tocar dois pontos aqui interessantes. Dentro do que você falou, eu acho que todos aqui também vão ter uma certa curiosidade para isso. Você falou um pouquinho sobre a sua influência como mulher. A gente falou de algumas questões aqui ministeriais, e eu volto a falar sobre a questão da autoridade. E não é que a gente não deva respeitar uma autoridade humana, mas a gente deve reconhecer primeiro que sobre essa autoridade humana precisa ter uma autoridade divina para eu me colocar sobre ela. Sim. Porque senão eu vou colocar, escutem isso e interpretam com cautela.
Quando eu me coloco só sobre uma autoridade terrena, eu estou me colocando sobre uma maldição. Quando eu me coloco sobre a autoridade de Deus, e essa autoridade ela não é delegada, ela é transpassada, ela é transmitida, ela vem sobre mim e transmite para a pessoa. Quando eu me coloco sobre essa e me submeto a essa autoridade que vem de Deus, eu sei que ela me desconstrói, como você falou, ela me desconstrói e ela pega os meus pedaços, esmiuça e me faz por inteiro de uma forma que para ele vai ser útil. Então, assim, colocando aqui para você agora, como um apóstolo hoje, para você, como foi assim, conseguir, e qual é a sua interpretação também, a sua visão, sobre a importância da mulher dentro do contexto bíblico? Porque há uma certa também dificuldade de entender essa importância. Porque uma mulher, até hoje ainda tem até isso. hoje não é considerado, né, o ministério da mulher. Sim. Em vários segmentos. E aprenda isso daqui, ó. Quando a gente olha para Paulo, fazer certas colocações para Coríntios, e certas recomendações, tem certas recomendações que Paulo ele coloca de uma forma pessoal. Foi muito local também. Pessoal dele. E não é que a gente não deva validar a opinião dele, mas a opinião dele estava para aquele contexto, daquele momento. E o próprio Jesus e Paulo foram sustentados por ministério de mulheres. Exatamente. Então, perceba isso para você ver. Uma pessoa que se torna pastor, ela se torna para ser um guia. Uma pessoa que se torna apóstolo, ela se torna para ser uma pessoa que vai abrir portas e vai abrir congregações e igrejas que podem proporcionar. Pô, José, mas apóstolos foram só aqueles que foram daquela época? Não, Paulo disse que existem 5 ministérios. E desses 5 ministérios a gente está debaixo. E Deus às vezes vai nos construindo para esses ministérios de acordo com como a gente está debaixo deles. Então fala um pouquinho hoje sobre a Vânia debaixo do ministério apostólico, entre aspas, aqui dizendo. Claro. Como foi para você essa experiência? Como começou? A primeira coisa foi como nascer a casa de oração, sendo que o meu esposo estava transferido, ele nem estava aqui. Ele é pastor também, ungido, como eu, no mesmo dia, nós fomos ungidos no mesmo dia. Mas ele especificamente é engenheiro civil de Furnas, hoje é Eletrobras. E aí o tempo dele era bem curto. E eu teria mais o tempo para dedicação mesmo no tempo pastoral. E ele ainda viajando. Eu tive várias resistências em a casa de oração nascer, porque ser mulher. E uma das coisas que eu disse, já tem muitas outras pastoras aqui, e tá bom, e eu vejo que é uma batalha também, mas o Senhor me falou algo, Josué, que isso é muito importante para mim. Que o Senhor falou assim: filha, eu estou te erguendo. Eu estou te separando, eu estou te ungindo. Eu preciso de uma mulher nessa cidade com véu no rosto. E no contexto de Paulo, é uma mulher que respeita a autoridade do marido. A mulher que ela caminha com véu no rosto, o homem é o cabeça da sua vida. E o Senhor sabia do meu contexto de casamento, quem é esse homem, quem é esse pastor na minha vida. E o que também ele tem. Exato. Deveria ter convidado ele, inclusive um abraço para ele, tá? Me perdoe. É uma pessoa incrível, assim, ele é o administrador disso tudo, é o nosso José. Qual o nome dele? Marcos Arantes. Um abraço, viu, Marcos Arantes? E ele, então, por exemplo, esse líquido aqui é importante, uma água é importante demais, não é? Mas sem essa garrafa aqui, teria como nós estarmos tomando ela? Então, a estrutura, ela é muito importante. E ele cuida de toda essa parte administrativa, ele é um José. Onde ele coloca a mão, prospera, Deus abençoa. Porque é honesto. As entradas Deus envia, as saídas é responsabilidade do pastor. O que você faz com o que sai? Para onde vai e onde é aplicado? Como é a administração? Então as pessoas olham para a casa de oração e falam assim: meu Deus, o que é isso? O que esse povo tem? Chega perto de nós para saber. Exatamente. Sabe? Então, ele vem com toda essa envergadura, essa honestidade, um
coração sincero, um coração puro, e eu esperava o sim dele para a casa de oração nascer. Quando ele disse o sim, aí começou. Agora, você começou como pastor, então? E sim, aí nasceu a casa de oração. Nós somos pastores sêniores. Ah, sim. Né? Então nós somos os pastores sêniores, e aí tem toda uma equipe ministerial. Movemos os 5 ministérios, né? Dentro da paternidade, dentro do apostolado, tudo foi. Esses 5 ministérios é classificado como que de categorias, assim? Os 5 ministérios mesmo, né? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. E você vê que o apóstolo toca em todos os outros ministérios, certo? Sim. E como o Senhor trouxe a unção do apostolado, foi através do apóstolo Valdir, aí é um outro dia. Sim, muita gente foi apresentar. Tudo como o Senhor trouxe, confirmou no nosso coração, no coração da nossa liderança. Agora eu vou falar para você um contexto específico da mulher. Vamos voltar no Éden. Isso. Quando a mulher, ela come o fruto, ela foi persuadida por Satanás. E a mulher, ela tem uma sensibilidade, uma percepção diferente do homem. Eu pergunto assim, por que ele não fala primeiro com o homem? Sim, então a mulher, ela sabe o que é guerra espiritual. A mulher ora mais, e isso não estou falando que, meu Deus, todos os grandes homens de Deus, mas eu estou falando agora do contexto da mulher. E eu entendi que a guerra espiritual, a mulher seria uma autoridade, porque ficou especificado quando Deus chega e fala para Satanás: te colocarei em inimizade entre ti e a mulher. Não foi o homem. E a mulher. Então, não pense que isso é só em sentido figurado, embora a igreja, ela na Bíblia, quando se fala de mulher, está falando da noiva, está falando da noiva de Cristo. Precisa ser preparada. Que precisa ser preparada. Mas nós estamos vivendo num tempo que já se cumpre aquela palavra, que haveria 7 mulheres para um homem, porque o contexto da mulher já é muito maior, o universo da mulher é muito maior. Então Deus está levantando mulheres com a voz profética, e eu não poderia me calar mais. Chegou um momento que o Senhor falou assim: vai, minha filha, porque eu estou nisso, entende? E isso então, é muito maior. Então é muito maior. Eu já ouvi de tudo, já me bateram literalmente, já fui ameaçada de morte 3 vezes. Isso que você está falando é algo muito, muito importante, sabe por quê? Porque eu acho que uma das figuras que mais tem dificuldade de se adaptar ou se colocar dentro de um contexto cristão, às vezes as mulheres. Porque para o homem parece ser muito natural aquilo que ele tem que exercer ali, né? A função dele específica. Mas a mulher, às vezes, ela é colocada como um segundo plano, mas na verdade Deus, quando coloca ela junto ao lado do esposo, é lado a lado. Não tem um à frente ou outro atrás, é um lado a lado. E assim, o mover, a sabedoria que o Senhor foi me dando com o passar do tempo, foi sendo muito claro dentro da casa de oração, porque assim, os homens estão todos lá fluindo, o pastor Marcos fluindo, Gustavo Arantes fluindo, entendeu? Então não é algo opressor da mulher que, tipo assim, movimento feminista. Agora fechou, agora só aquelas mulheres. Não, os homens se levantando e a família se levantando. Quer dizer, não é algo específico do gênero meu, de mulher. Porque realmente às vezes as pessoas têm esse conceito um pouco preconceituoso de olhar sobre um aspecto ou sobre um local e basear e determinar a sua opinião simplesmente só pelo que vê. Né? Só pelo que eu só vejo a figura da Vânia, eu só vejo a figura da Vânia. Mas ele não acompanha o decorrer de tudo que é executado lá durante a semana. O que está sendo construído. Qual é o contexto? O contexto, sabe? Esse prédio, o Senhor leva a gente para aquela estrutura, nós temos vários
salas, temos Universidade da Família, temos o discipulado sendo implantado, temos o Santos, Casa de Davi, nós temos vários nesses salões funcionando os jovens, funcionando o Casa Kids, as crianças são apaixonadas em ir para a igreja, nós tomamos o cuidado para não falar para ela, é escolinha, vai lá, põe seu menino na escolinha, mas espera aí, a criança, a semana dela é escola, e vai para ali, vai para cá, estuda à tarde, estuda, é muita coisa na cabeça. Aí a mãe, o pai pega a criança e fala assim, vamos meu filho, ó, lá tem escolinha para você, lá, põe esse menino na escolinha. Não, lá na casa de oração não, ele tem o culto da criança, o culto da infantil, eles ceiam, eles amam estar ali, lá não é mais uma escolinha para descansar, joga esses meninos aí dentro e eles se viram. Não, eles são ministrados. Eles já são desenvolvidos para... Eles são ministrados. A série que nós estamos aqui com os adultos está sendo desenvolvida na linguagem deles. Por quê? Nós queremos que essas crianças voltem para casa e quando sentar com os pais, eles tenham um assunto para conversar. E tem assim, dentro dessa, eu acho interessante isso, dentro disso tem um contexto pedagógico para eles específico? Muito, inclusive a nossa equipe lá do Casa Kids tem pedagogos, pessoas já falou o contexto pedagógico cristão, que ainda especificamente de ter uma escola, não é uma escola, é só realmente um viés que vai mostrando sim, sua idade, né? Porque tem que desenvolver a linguagem dentro das idades. Você está falando algo interessante, porque a gente está indo para os minutos finais aqui, a gente vai tocar só 2 assuntos aqui e a gente já vai estar encerrando. Gostaria que tivesse mais tempo, mas a gente teve alguns imprevistos aqui. O que é interessante? Eu tenho uma filha de 7 anos, né? E quando a gente fala de filho, a gente pensa demais porque a gente olha para nós e a gente quer que ele viva essa experiência que a gente tem com Deus, essa comunhão que a gente tem com Deus, e ele desenvolva. Eu acho que hoje, para quem é pai, né, eu acho que é um desafio muito grande hoje. Muito. Principalmente por conta da condição que realmente existe no mundo, por conta da gama de influências e ferramentas que o inimigo, de forma muito estratégica, lança sobre a vida. Nós temos que ter mais ousadia, mais sabedoria. Está na palma da mão deles. As crianças hoje filmam e editam. O que você está falando é interessante porque você falou de escola, você falou de simplesmente, eu vou levar meu filho lá na igreja e aprende, levo na escola e não aprende. Eu tenho feito com a minha filha da seguinte forma, eu acompanho o que ela tem aprendido de Deus. E eu ensino para ela, de forma contínua, todos os dias, um pouco disso. Mesmo quando eu não tenho tempo, eu no sábado eu pego o período de tempo que eu tenho maior para dedicar a ela um conceito que ela descobriu. Não é eu forçar, não é eu impor sobre ela, mas ela ter essa... Mas você está tendo cuidado de ter esse olhar, porque passa batido nos pais, de não deixa... O Salmo 2 fala, pai, deixa o seu filho te cheirar, deixa o seu filho perceber sua presença. Lá, quando a gente apresenta as crianças, nós damos uma Bíblia de presente para os pais, uma Bíblia infantil. Desenhada, e a gente pede para os pais, para o pai homem, pai, a mãe já está presente tanto ali na vida da criança, a gente pede, pai, você conta essa história aqui para o seu filho, para gerar justamente isso daí. Gerar a percepção dela, isso é fundamental, eu acho isso muito fundamental. Vânia, vamos tocar no último assunto aqui, que a gente está nos 10 minutos finais. Temporariamente passa rápido. Nossa! Meu Deus, mas você viu, eu falo muito, né? Não, a gente também fala um pouquinho. Mas vamos lá, dá uma boa noite aqui para a Eliana, para o meu amigo Caio Cardoso. Infelizmente, a Eliana está dizendo aqui, muitos pensam que é depósito de crianças. Às vezes sim. Sim, a grande maioria. Mas na verdade não é só a igreja não, às vezes na escola, tá? Eu vejo, eu reparo como os pais deixam seus filhos na escola às vezes. Isso é uma coisa que eu vejo que é um desleixo às vezes, deixa lá e pronto, às vezes em casa mesmo, né? A gente observa como o advento da mobilidade modificou
e minou o A relacionamento, educação o convívio. é um grande desafio, O né? convívio. A gente vê assim os pais com hiper dificuldade de educar seus filhos, deles obedecerem. É um contexto tanto da escola como das igrejas, como dos próprios pais, de não saber nem o que fazer mais com essas crianças. E aqui a gente volta no começo do assunto, tudo. E nós Que a gente- devemos ensinar princípios. Isso, tudo que a gente precisa compartilhar com nossos filhos é aquilo que a gente já recebeu. Aham. E já recebeu e a gente vive. A gente precisa passar isso para eles de uma forma que eles também precisam Exatamente. crescer e ter a deles, né? Aham. Ô, Vânia, mas vamos para um último assunto aqui. Hoje, eu acabei de citar aqui sobre a questão da mobilidade. Eu acredito que, como todas as igrejas, também a casa de oração deve ter seus desafios. Como teve para iniciar, deve ter o desafio também para continuar. Com Porque certeza. realmente o inimigo ele tem as suas linhas e hoje Uhum. a igreja ela sofre ataques de forma muito contínua e de Uhum. forma muito sutil. Hoje, dentro da modernidade que a gente vive hoje, você é uma pessoa que teve muito mais experiência que eu, né? E por tudo que você já vivenciou lá atrás e agora, o que você acha que hoje, no presente momento, tem que não é saudável para a igreja? Você considera que não é saudável para a igreja? Mas você fala em qual contexto? No contexto do que o mundo hoje oferece e do que eu acho que muitos têm essa dúvida, do que muita igreja hoje recebe. Porque quando eles olham a igreja desenvolver, eles tentam fazer essa comparação com o que há no mundo e o que há na igreja. Trouxe o mundo para a igreja. Isso, e eu vejo assim, eu tenho meu parâmetro assim, eu vejo que o que é saudável não há problema. Sim. E eu falo saudável por âmbito espiritual. Uhum. O que não é saudável, que pode degradar ou manter a pessoa, impedir a pessoa de crescer, eu vejo como algo que realmente não é saudável. Sim. Porque você vê que a pessoa, ela simplesmente está parada. Ó, pecado é pecado. Santidade é santidade. Sem dúvida. Igreja com as paredes pretas não é pecado. É uma linha de raciocínio em como nós queremos passar a nossa mensagem. Nós queremos ser uma igreja online, queremos ser uma igreja que está nas redes sociais, de filmar, de gravar tudo e estar ali mesmo hoje no que está ativo, que é a internet. O que é para nós, por exemplo, do que bate e joga muita pedra na gente é a igreja preta. Aí a última fala que eu tive agora de uma pessoa que ela foi por curiosidade, é que lá é a igreja dos perdidos. Lá é a igreja dos perdidos. Falei, que bom. Dos esquecidos. Não, dos perdidos no sentido assim, é a igreja preta, é a igreja que sabe, tentam diminuir o valor da nossa mensagem porque nós somos modernos, nós estamos atuais. Nós estamos conversando a linguagem dessa geração. E a gente não vai abrir mão disso. Então, pensa, você vai no cinema e você concorda com a linguagem que é no cinema. As paredes são todas pretas para não chamar atenção e tem um telão imenso ali na frente para você ficar focado naquela mensagem. Você pensa, o que é oferecido para o adolescente, o que é oferecido para os jovens, o que os grandes shows, tudo voltado para prender a atenção da pessoa. E nós queremos prender a atenção da pessoa na forma como ela é recebida, seja nas placas, chega a ter um cafezinho, tem um voluntário alegre, feliz, sorrindo, sabe? E aí tem um telão, tá tudo apagado, mas tem uma Sinergia. Não, a sinergia, mas é porque é tudo pensado e a Sim. gente pensa de propósito. Aquela música, aquele louvor de fundo gostoso, as pessoas já atraem. Tudo a gente faz pensando numa experiência perfeita de culto. E aí as pessoas colocam isso como pecado, que isso entrou na igreja. Não, calma. Agora, o pecado. Pecado é pecado. Qual é a condição do seu coração
ao estar no altar, por exemplo. Isso é contexto de vida cristã. Pecado está ligado ao coração, à mente, ao que está aqui embutido dentro de mim. Sem dúvida. Não é lá fora. Não. O externo, ele é corrompível, ele é a passageiro. tentação para você gerar o pecado. É passageiro, no sentido assim, isso aqui, né? Então, daqui a pouco, olha lá, o jeito que ele fez aquele estúdio dele. Então as pessoas começam a colocar em xeque a sua espiritualidade por causa do externo. Exato. Da aparência. Isso é um ponto que você tocou que é interessante, porque... Não sei se eu te respondi. Não, sim, só uma última questão, que é assim, como eu disse para as pessoas, essa iniciativa, não só da Casa de Oração, como tem outras também, que tem essa mesma proposta que a Casa de Oração, de realmente atrair a atenção da pessoa para o altar, de voltar a pessoa para a experiência que vai vir do altar para ela. A Igreja Preta a Casa de Oração foi a primeira aqui. Aqui em França. Aqui em França, sim, né? Foi pioneira, né? E aí a gente leva lapada de tudo quanto é jeito, mas enfim. Isso é algo que acontece. Mas olha o que é interessante. Quando você vai no teatro, é natural. Quando você vai no cinema, é natural, certo? Eu acho que a gente... mas, pô, José, eu acho que isso depende da sua opinião. Eu estou dando a minha, tá? Como eu respeito a sua, como eu respeito a da Vânia, peço que vocês respeitem a minha. Eu vejo que se o ambiente, independentemente se está com a luz apagada ou não está com a luz apagada, o que você tem que buscar daquele ambiente é a proposta dele para você. Qual que é a proposta de um teatro? Atrair a sua atenção para a peça que está sendo ali executada. Qual que é a proposta da Casa de Oração? Não só sobre a estrutura que está sobre o altar, mas o enredo preparatório para aquilo que vai ser ali ofertado para Deus e para você que vai estar ali juntamente cultuando. Então eu acho que o que a gente tem que ter é isso. Se eu for para a igreja, seja a Casa de Oração, seja Assembleia, seja Batista, seja Presbiteriana, seja qual for, como eles também preparam para o culto, eu também preciso ter o meu preparo para o culto. Sim. Eu também preciso me preparar para ir lá e ofertar a minha vida. Nada é melhor do que a identificação. Procure um lugar onde você se identifica, que seja o evangelho verdadeiro, o evangelho real da palavra, e o lugar que você identifica, se é na presbiteriana, quietinho, ali daquele estilo, ok, não é? Agora, eu sou responsável pelo lugar, pela visão e pelas ovelhas, as pessoas que o Senhor nos deu para pastorear. Exatamente. Nós vamos prestar conta disso. Exatamente. Sabe? Agora, a fala do nosso pessoal é o impacto que eles chegam, que eles sentem ao chegar ali. Exatamente. A presença, o Espírito Santo. E a outra coisa é que nós precisamos ser inteligentes. O que é que eu estou querendo dizer? É que nós somos presos, pelo olhar. Então, a gente toma cuidado com a letra da música, que vai sair certinho, para a pessoa cantar. A gente lança o texto imediatamente. Tem uma equipe interna de TV, que é o nosso C35, tanto para o estúdio da TV, tanto para a transmissão do culto, que é coisas separadas na casa. E a gente... Tem toda uma análise. Tudo. Por quê? Se você não pega a pessoa pela imagem, você pega pela leitura, pela beleza, pela cor, a pessoa e o louvor, e a dança, O que é ministrado. e o teatro, e o Casa de Davi, que tem o circo, e tá lá no meio do culto o pessoal do circo nosso fazendo malabares. E quem disse que o malabares não é para Deus? Todo ser que respira louve ao Senhor. Nós estamos querendo quebrar todo espírito religioso. Isso é um desafio e tanto. É um desafio. Meu filho, Mas eu já aprendi a dar a cara a tapa. Sim. O que eu coloco aqui para vocês de súmula de tudo que a gente conversou aqui hoje, que a gente está chegando aqui no momento final, vou fazer só uma leitura aqui do comentário da Eliana, dar uma boa noite também para a Miriam, que chegou agora há pouco,
e o Isaac Evaristo, ela disse assim: árvore que não dá fruto não leva pedrada, pastor. Verdade. A senhora está fazendo o ID do Senhor Jesus. Tenho muita gratidão pela vida da senhora e da casa que tem cuidado da minha família aí em Franca. Uau, Ela diz, deixa eu contar, a Letícia Franciele e Mário Sérgio Oliveira e a Laura, uma família. Que bênção! Amém, amém. Um abraço também aqui para a Alexandra Cristina e o Renato Teodoro estão chegando aqui para a gente fazer a súmula de tudo que a gente aqui discorreu. Eu acho que você tem que aproveitar esse podcast e entender o que a gente quer passar. Eu posso ter uma diferença de posição, claro, de interpretação sobre o que você falou, mas eu não tenho o poder de condenar o que você faz. Sim. Eu posso até julgar dentro da minha concepção do que é certo e o que é errado, se o que você faz é certo ou não é errado. Sim. Mas eu dizer para você, Vânia, você não pode fazer desse jeito. Eu nunca terei esse direito, nem você. O que a gente tem que fazer é, como a própria Bíblia ensina, é extrair de tudo que é de bom. Tudo que é de bom. E o que eu percebi, o que eu alimentei aqui realmente, através da sua vida, foi de uma mulher que não só teve uma disposição, mas uma mulher que teve convicção. Uma mulher que, independentemente de objeções, teve uma fé que foi alimentada por Deus, que dentro do percurso, por mais que muitas coisas pesaram, ela soube avaliar o que era mais pesado, ou era a opinião do homem ou a opinião de Deus. E dentro disso, hoje eu tiro para mim, e creio que vocês também vão estar acompanhando depois, uma experiência sobre alguém que deu tudo de si para Deus. De alguém que não teve ressalvas, de alguém que não teve, não foi ressabiada por algo, mas alguém que simplesmente se agarrou naquilo que Deus tinha. E eu louvo a Deus pela sua presença. Amém. Agradeço por você ter aceitado o nosso convite. Espero que aqueles que nos acompanharam e que vão acompanhar depois possam não só compartilhar, mas também possam curtir. A gente vai estar convidando em mais uma outra ocasião para frente, tanto você como mais alguns integrantes na Casa de Oração, porque eu quero ouvir os testemunhos. Nossa, somos muitos. E é incrível ver como cada um chegou e como eles estão, cada um crescendo, todo mundo aprendendo. E vida no Espírito é algo assim, meu Deus, fora fora da caixinha. E então assim, eu estou muito grata, muito feliz, é muito sólido, tudo que Deus tem dado a nós na Casa de Oração, é um portal profético aberto nessa cidade. Aí nasceu o culto Casa de Davi, que a gente fez 1 ano de Casa de Davi, que é esse culto que a gente recebe, a gente junta assim a maior companhia, tem um coral, tem todo mundo junto para a gente levantar louvor e adoração. Esse é o legado que nós queremos deixar. E é uma igreja muito viva. É uma igreja muito viva. Por causa da presença do Espírito Santo. Isso é algo que eu falei para vocês. É algo que só se você for lá, só se você ver. Mas eu vejo de longe. Há muitos como os fariseus. Viam Jesus de longe, longe. Quando se aproximavam, se revelava o que se tinha neles. A igreja, ela é uma ponte para levar você a Deus, como a Vânia falou, mostrar o que o pecado faz em você e entender que quem liberta, quem te transforma, quem te molda, quem te ilumina é Jesus. E uma coisa que o avivamento que nós estamos esperando em Franca precisa de um olhar de comunhão dos pastores, dos líderes. Não tem como isso vir numa proporção grandiosa até que haja pelo menos respeito de um com o outro. Olha o que a Igreja Católica consegue. Você não vê falar que a Católica tem um ministério aqui, outro ministério ali, e eles não brigam entre si. São gigantescos. São grandes. Então, quer dizer, algo maior precisa acontecer nessa cidade, que é espírita, e que nós precisamos mover numa dimensão muito diferenciada. Então, a Casa de Oração não está aqui para tirar ninguém de lugar nenhum, mas nós temos uma cidade para ganhar.
Verdade. Nós temos uma cidade para conquistar. São milhares e milhares no campo, no vale da decisão, indo para o inferno. Eu não quero saber se você está na sua igreja, está tudo bem, está ótimo, continue aí, mas nós temos uma cidade para ganhar para o Senhor. Como eu vou voltar à minha origem, de ver uma cidade dobrada diante do Senhor. Lá, sabe, o carnaval, não houve barulho de carnaval, houve a igreja cantando. Sério, porque multidões vindo a Jesus, multidões adorando. Eu sonho com multidões adorando o Senhor. E isso é o que todos nós devemos ter. Até quero aproveitar aqui, a gente está chegando ao final, e eu quero colocar, só dar um oi aqui pro Renato, senão ele fica meio sentido, né, Renato? Quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo presente, o pessoal da equipe, a Paula que esteve acompanhando. A Paula é nossa jornalista lá da casa, a Paula Faciroli, e ela está aqui, ela é assessora. Assessora você muito bem, viu? É uma benção, é uma benção. Eu quero até deixar também uma pequena dúvida para ela, que essa também é uma proposta da gente aqui, do podcast Resenha Jovem, é a gente conhecer a dimensão de toda igreja e de toda crença existente em Franca. Então, por exemplo, nós, no âmbito do Evangelho, conseguimos classificar quantos evangélicos de forma hoje, presente, existem em Franca? Você, como jornalista, tem um número para dizer? Não sei, acho que a gente... Atual, não, mas o IBGE tem o número de cristãos por cidade. Por que eu falo isso? Porque nós estamos numa cidade que está beirando aí os 400 mil habitantes. Sim. Certo? Eu fiz um pequeno levantamento por alto, sem consultar o IBGE. Por alto não é dado afirmativo, é só uma especulação. De aproximadamente uns 22 a 25 mil. Pensou? De 400. Não, Mário. Que percentual é esse? Meu Deus, que percentual é esse? Ah, Senhor. Então é algo a se pensar demais. Então, para mim, o resumo disso tudo que eu conversei com você é de o Senhor trazer a gente de Goiânia, trazer a gente para São Paulo, para Franca especificamente, não deixar a gente sair daqui. E essa nossa entrega, essa nossa paixão por essa cidade fez muitos francanos ficarem aqui. Porque o Senhor sacudiu eles e falou assim, peraí, eu trago os goianos de lá para amar essa cidade, sofrer por ela, para ganhar ela para Jesus, e você está fazendo o quê? Que é francando desse lugar. Às vezes Deus traz justamente isso para dar um espelho, dar um reflexo de como você está atuando aqui e do porquê as coisas às vezes não acontecem. E isso a gente está realmente trazendo por quê? Porque Franca precisa conhecer o que ela tem de melhor no cenário cristão evangélico, o que ela tem no outro lado, para que a gente possa entender como Deus quer nos usar. Sim. Sem a gente conhecer, e aqui vai um conselho para você, e eu falo isso sobre a autoridade de Deus sobre a minha vida. Pare de jogar pedra em lugares que você vai ter que abrir caminho. Pare de jogar pedra em lugares que você vai ter que voltar lá para falar sobre Jesus. Pare de apedrejar lugares, pessoas, igrejas, se um dia você tem que voltar lá para abrir caminho, como você vai? E até mesmo que dê glória a Deus por portas abertas para o Evangelho disseminar. Exatamente. Para com essa coisa ruim aqui, principalmente é um ranço, uma coisa horrível. A gente tem que desprender do que às vezes nos destrói e levar o que de fato é sempre de melhor. Sim. Só isso, como você trouxe aqui, o melhor daquilo que Deus mudou na sua vida. E isso eu louvo muito a Deus, foi realmente muito gratificante. Agradeço até ao Lucas aqui, o Luiz, confundi aqui com um amigo meu, o Luiz Fernando, e agradecer demais também a todos que estiveram presentes aqui, a vocês que acompanharam. A gente já tem que, infelizmente, já encerrar, porque a gente já passa 10 minutos do horário, mas quero dar um abraço a todos que acompanharam, o Johnny, a todos que estiveram aqui conosco, aqueles que vão acompanhar a gente nos cortes. Se liga só, a gente hoje teve que improvisar muita coisa, a gente veio aqui para o Facebook, na próxima semana a gente vai estar
no YouTube. Então, mas amanhã você vai ter o melhor extraído aqui. Amanhã você vai ter os cortes. Ai, eu tô bem aqui, editados. tô aqui inaugurando, tô aqui junto com você, abrindo portas. Isso foi E maravilhoso. o mundo espiritual é real. Sim. É mais real do que essa caneca que eu tô pegando aqui. Sim. E eu tenho certeza, para a casa de oração nascer, o Senhor nos deu muitas experiências antes para conhecer o mundo espiritual dessa cidade e a potestade que nós temos que enfrentar. Os principados que existem. Exatamente. Então eu sei o que significa a minha presença aqui, o que eu carrego, a autoridade que eu carrego, e que bom que eu posso estar aqui hoje com você e abençoando o seu trabalho, esse canal, o seu podcast, que você prospere, que você cresça e que através do seu trabalho muitas vidas venham se render ao Senhor. Porque no final de tudo é isso que vai contar. Exatamente, é isso que as pessoas vão ver. E é isso que a gente quer realmente propor para vocês, é que vocês conheçam tanto a minha vida quanto a vida do convidado. Claro que a gente não vai ter tempo aqui, mas eu prometo a vocês, gradativamente, a cada convidado aqui, eu prometo contar um pouquinho sobre a minha história. Eu tenho muita coisa para contar. Mas você vai voltar aqui. Me acompanhe também lá no nosso canal. Isso mesmo, deixa aí as suas redes sociais para vocês. Vixe, Paulinha, nós temos Casa de Oração, TV Franca, como é que é? Seu Insta, AP Meu Insta, AP Vânia Arantes. Segue ela lá, né? E aí a gente está divulgando o Evangelho. A Casa de Oração assim, é uma paixão nossa, uma alegria imensa. Um povo lindo, um povo bonito. Inclusive, toda pessoa feia fica bonita. Precisa ver. Mas é um povo bonito demais. Gente, mas a gente só tem que agradecer, né? Louvar a Deus por tudo. Foi um início, apesar das dificuldades, foi um início além do que eu esperava, além do que eu realmente esperava. Acredito que foi um pontapé inicial dentro do que a gente estimava. Que bom! Bem além. Agradeço de coração você, Vânia, pela sua presença. Deus continue realmente enriquecendo cada vez seu ministério. Amém. Aonde você passar, que você continue sendo cada vez, não um canal, mas uma ponte. Amém, amém. Para que as pessoas possam chegar a você e entender o lugar que você quer que elas cheguem. Eu que agradeço, porque hoje você me deu a oportunidade de conhecer um outro nicho de pessoas, encontrar pessoas novas, pessoas que vão me conhecer aqui a partir de agora. Conhecerão muito mais lá na frente ainda. Conhecer a casa de oração, o conceito dela, a visão. Então, assim, muito obrigada pelo seu carinho e pelo seu respeito também por nós. Amém, eu que agradeço. Tá? Gente, então fiquem ligados aí. Na próxima semana a gente vai estar lá no YouTube, no mesmo horário, às 20 horas. Quero agradecer a todos que vocês acompanharam. Siga só amanhã nas nossas redes sociais, lá no Instagram. A gente vai estar compartilhando todos os cortes dos principais momentos, dos principais assuntos que a gente abordou aqui com a Vânia. Corre lá amanhã para você conferir, para você não perder nenhum detalhe. Talvez você não acompanhou agora, mas vai acompanhar depois. Deixe seu comentário aqui, que eu sei que a Vânia depois vai vir na minha página para acompanhar de forma bem detalhada. Tá bom, você põe lá e marca a gente que nós vamos compartilhando também, né, Paulinha? Isso aí. Pode deixar. Gente, um abraço, Deus abençoe vocês, tenham uma boa noite e até a próxima quinta-feira com mais um Resenha Jovem. Valeu, pessoal!